Então vamos lá, meus queridos, vamos conversar agora um pouquinho sobre o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade ele está tratado lá no artigo 192 da CLT. E como eu disse para vocês, o adicional de insalubridade é aquele cuja exposição vai causando danos contínuos à saúde do empregado. Então, com o passar do tempo, cada vez que aquela exposição se torna maior, se torna mais contínua, a saúde daquele empregado vai sendo prejudicada. Então, é aquele tipo, né, de atividade que acaba matando aos pouquinhos. Quais são os agentes que são considerados insalubres? Os agentes químicos, os agentes biológicos e os agentes físicos. Eu coloquei para vocês no exemplo chumbo, bactérias, ruídos, mas também a exposição ao calor intenso, a exposição ao frio intenso, a exposição, né, a qualquer agente químico, biológico, sílica, poeira, todas essas situações podem ser consideradas atividades insalubres, tá? Então, é aquele tipo de atividade que a exposição contínua a esse tipo de agente pode causar um dano também contínuo e futuro à sua saúde. Em virtude disso, esse empregado tem direito à percepção de um adicional. Esse adicional, gente, o valor desse adicional vai depender do nível de exposição que esse empregado está submetido. Se for uma exposição no grau mínimo, o adicional será de 10% sobre o salário mínimo. Se for uma exposição no grau médio, o adicional será de 20% sobre o salário mínimo. E se for uma exposição no grau máximo, o adicional será de 40% sobre o salário mínimo. Então, percebam que a base de cálculo ali do adicional de salubridade é o salário mínimo, 10, 20 ou 40%, a depender do nível de exposição, se é mínimo, médio ou máximo, tá? Quem que vai verificar esse nível de exposição ou verificar se até mesmo a exposição deste empregado é uma exposição suficiente para causar danos à sua saúde? Mais uma vez, é uma perícia. Então, gente, para que seja considerado um agente, para que aquele agente seja considerado um agente insalubre, há a necessidade do preenchimento de dois requisitos. O primeiro requisito é que esse agente tem que ser considerado insalubre pela relação oficial do hoje Ministério da Economia. Nós temos uma norma regulamentadora, uma NR, que determina quais são os agentes insalubres. Porém, não basta que o empregado exerça uma atividade que esteja lá na lista do Ministério da Economia, que esteja numa norma regulamentadora. Além disso, é necessário que seja realizada uma perícia, mais uma vez por um médico do trabalho ou por um engenheiro, né, de segurança do trabalho, para verificar ali, no caso concreto, qual é o nível dessa exposição. Se é uma exposição apta a causar prejuízos à saúde, e se for apta a causar prejuízos à saúde, se é uma exposição no grau mínimo, médio ou máximo, tá? Um exemplo para vocês de como essa perícia, né, ela é relevante, o simples trabalho de limpeza, ele não é considerado um trabalho insalubre, mas a limpeza de banheiros públicos ou de grande circulação é sim considerado um labor insalubre. O simples fato, gente, da pessoa trabalhar a céu aberto sobre o sol não é necessariamente considerado um labor insalubre. Mas aquela pessoa que ela exerce, né, uma atividade submetida acima de um calor, acima dos limites de tolerância, mesmo que não seja a céu aberto, aí sim poderá ser considerada uma atividade insalubre, tá? Então, conforme a própria súmula 448 estabelece, olho aí no slide comigo, não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial. Além da constatação, é necessário que essa atividade seja considerada insalubre ali em lista elaborada pelo Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, tá? E aqui no inciso 2,
ele fala, né, o que eu já comentei com vocês, que a higienização ali de instalações sanitárias de uso público ou de grande circulação faz-se jus, sim, ao adicional de insalubridade, tá? Gente, tanto o adicional de insalubridade quanto o adicional de periculosidade, como eu disse a vocês, né, eles são salário-condição. Então, gente, se aquela atividade insalubre ou aquela atividade perigosa é reclassificada ou não é mais considerada como uma atividade insalubre ou como uma atividade perigosa, o empregado ele perde automaticamente o direito a receber esse tipo de adicional, tá? O mesmo acontece se o empregador fornece um equipamento de proteção individual de segurança, ou então acaba fornecendo um equipamento de proteção coletiva que neutralize, ou então que pelo menos diminua, tá, a incidência desse agente insalubre ou desse agente perigoso, tá? Embora a súmula 248 ela faça referência só ao adicional de insalubridade, porque o adicional de periculosidade é muito difícil, né? Que eu tenha algum tipo de EPI, algum tipo de EPC, ou até mesmo que aquele agente perigoso seja reclassificado ou descaracterizado. Se for o caso, nós podemos também utilizar a súmula 248 em analogia ao adicional de periculosidade. Lembrem-se, então, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, assim como todos os adicionais, eles são salário-condição. Então, se o agente perigoso ou insalubre é reclassificado, descaracterizado, até mesmo neutralizado ou diminui-se a sua incidência, é plenamente possível que aquele empregado deixe de perceber o adicional ou então que o adicional dele diminua. Imagine, por exemplo, que eu tenho um empregado que está submetido a um agente insalubre de grau máximo, mas, por exemplo, um ruído intenso porque ele trabalha com uma britadeira. Mas, ao fornecer um EPI para ele, aquele fone de segurança, é realizada uma perícia e essa perícia chega à conclusão que com o fone a exposição dele passa a ser de grau mínimo. Então, se ele recebia o adicional de insalubridade no grau máximo, 40% sobre o salário mínimo, é possível essa redução para 10% do salário mínimo? É possível sem problema nenhum, tá? Além disso, gente, vamos voltar ao slide aqui um pouquinho. O 611A e o 611B, eles trazem também uma possibilidade ali de alteração, tá? No meu adicional de insalubridade. Exemplo, o artigo 611A, ele fala que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre enquadramento do grau de insalubridade, tá? Porém, o 611B fala que constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos: adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Gente, então o que acontece é o seguinte: o 611A, ele pode mudar o enquadramento do grau de insalubridade. Então, as partes, por meio de acordo ou convenção coletiva, podem dispor que aquela atividade insalubre que era considerada um grau máximo, seja considerada um grau médio, tá? Porém, não é possível que se faça alteração no valor deste adicional. Então, eu não posso colocar uma pessoa que está submetida ao grau máximo e falar que ela vai receber 30% sobre o salário mínimo. Os adicionais não podem ser alterados por acordo ou convenção coletiva, o valor dos adicionais. Mas o enquadramento do grau de insalubridade, sim. O que, no final das contas, gente, acaba tendo o mesmo efeito, não é isso? Se eu pego uma atividade insalubre, que é considerada no grau máximo, e eu rebaixo ela para o grau médio, de qualquer modo, eu estou o quê? Alterando a remuneração, tá? Por isso que fica aquela crítica ali para vocês, ok? Como eu já disse, já repeti, o artigo 192 da CLT, gente, ele determina, né, que o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário mínimo. Então, a base de cálculo será o salário mínimo.
Mas eu não lembro, se vocês se recordam, ali nas nossas primeiras aulas de remuneração, quando nós estávamos conversando sobre o salário mínimo especificamente, eu disse a vocês que era vedado que o salário mínimo fosse utilizado como indexador, ou seja, a própria Constituição veda que o salário mínimo seja utilizado como base de cálculo. Diante disso, gente, a súmula vinculante número 4 do STF determinou-se que não poderia ser utilizado o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Porém, gente, como até a presente data não foi regulamentada outra base de cálculo, olha que interessante, né? Nós tivemos a 13.467, que é a Lei da Reforma Trabalhista, estamos tendo diversas medidas provisórias que tratam sobre normas que disciplinam as relações de emprego, mas ninguém procurou, ninguém teve o interesse de regulamentar o artigo 192 e a base de cálculo do adicional de insalubridade. Então, enquanto o Congresso ele não traz uma base de cálculo correta, continua se usando a incorreta. Isso está lá no informativo 89 do TST. Então, enquanto isso, a gente continua utilizando o salário mínimo como base de cálculo. Gente, tem até um artigo, tá? Que eu disponibilizei para vocês lá no SGA, que fala um artigo até meu, que fala, né, exatamente sobre essa base de cálculo do adicional de insalubridade. Eu espero que, caso vocês tenham tempo, vocês deem uma lidinha lá, tá? Desse artigo não vai ser necessário realizar nenhum tipo de resenha, caso vocês queiram mesmo, é opcional para aprofundar mais um pouquinho nessa questão aí da base de cálculo do adicional de insalubridade. Mas, em resumo, hoje em dia continua vigente o artigo 192 da CLT, porque não há uma outra regulamentação, então hoje em dia nós continuamos utilizando, tá, o salário mínimo como base de cálculo, 40%, 20% e 10%, a depender se o nível de exposição é máximo, médio ou mínimo, tá? Gente, ainda conversando sobre o adicional de insalubridade, tá? Nas atividades insalubres, em regra, não é possível realizar horas extraordinárias, tá? A não ser que haja uma licença prévia da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho, tá? Então, não é simples que seja realizada uma hora extra em atividades insalubres. Isso porque, gente, quanto maior for a exposição desse empregado a esse agente insalubre, maior será o dano causado à sua saúde. Então, por isso que é necessário que haja uma autorização prévia, né, para que essas autoridades em matéria de higiene do trabalho compareçam ao local de trabalho e vejam se é possível ali, né, fazer uma extensão da jornada por tratar-se de uma atividade insalubre, tá? Porém, gente, eu já conversei isso com vocês, vamos apenas relembrar. A jornada 12/36, ela é uma exceção. Lembra que eu comentei com vocês que a jornada 12/36, ela é a jornada mais atípica e a jornada mais flexibilizadora que existe? Então, os empregados que trabalham numa jornada 12/36, tá? E estão submetidos a um agente insalubre, não há problema. Então, eu posso sim ter jornadas 12/36 em atividades insalubres, tá? Lembrem-se que a gente conversou sobre isso quando a gente estava estudando jornada do trabalho. Uma atividade insalubre, né, que é muito comum esse tipo de jornada 12/36, são os enfermeiros e os técnicos de enfermagem. Ali é plenamente possível, tá? E além disso, a gente teve a medida provisória 927, que foi recentemente editada em virtude dessa pandemia do coronavírus. Eu já até disponibilizei para vocês lá no YouTube, né, uma aula, dois vídeos comentando sobre essa medida provisória 927, e vocês terão que fazer um resumo crítico para mim sobre essa medida provisória. Ela trata da possibilidade excepcional, durante o estado de calamidade,
da prorrogação das atividades insalubres, tá? E também trata da possibilidade de se fazer hora extra no 12 por 36, algo que não é permitido fora desse estado de calamidade, especificamente para os profissionais de saúde, tá? Isso, gente, é algo muito específico, algo que está presente só lá na medida provisória 927. Por quê? Porque esse é o momento que os profissionais de saúde estão em falta, não é isso? Diante dessa pandemia, é necessário uma atuação constante desses profissionais de saúde. Então, se abriu essa exceção, dizendo que os profissionais de saúde poderão fazer hora extra, mesmo que submetidos a um agente insalubre, e mesmo que submetido a uma jornada de 12 por 36, eles também poderão realizar horas extraordinárias. Mas lembrem-se que isso é uma exceção que está lá na medida provisória 927, é aplicável apenas aos profissionais de saúde e enquanto durar esse estado de calamidade, tá? A regra é a do artigo 60, que só é possível a realização de horas extras em atividade insalubre quando houver uma autorização prévia da autoridade competente em higiene do trabalho, tá? Já comentei com vocês esse slide aqui, que é o que trata do fornecimento dos equipamentos de proteção individual de segurança no ambiente de trabalho. E nós sabemos, gente, que é obrigação do empregador adotar qualquer meio necessário para proteger a saúde deste empregado que está exposto a esses agentes insalubres. Se ao fornecer esse equipamento de proteção individual de segurança, ele conseguir neutralizar ou eliminar este agente insalubre, é bem possível que haja a exclusão do direito à percepção do adicional, tá? Mais um exemplo para vocês. Imaginem que eu estou ali submetido, né, a um risco biológico. Mas a partir do momento que me é fornecida uma máscara, esse risco biológico ele cessa. Então, nesse caso, eu também perco o direito à percepção do meu adicional de insalubridade. Lembrando que, gente, é obrigação do empregador fornecer o equipamento de proteção individual de segurança, o EPI, e fiscalizar se o empregado está usando esse EPI da forma correta, tá? Caso, na fiscalização, o empregador perceba que aquele empregado não está utilizando o EPI da forma correta, ou então que ele está, muitas vezes, se recusando a utilizar esse EPI, tá? O empregador, ele pode punir este empregado, seja com uma advertência, seja com uma suspensão, e é até mesmo hipótese de justa causa, tá? Isso a depender ali da proporcionalidade e da razoabilidade, beleza? Gente, para a gente terminar aqui de conversar sobre o nosso adicional de insalubridade, vamos dar uma analisada no 394A. O 394A é o que fala do adicional de insalubridade e a gestante, tá? Gente, nós tivemos uma alteração do 394A pela 13467, pela reforma trabalhista. E na reforma trabalhista, na redação antiga do 394A, que vocês vão ler aqui comigo, ficava disposto que as atividades insalubres consideradas, né, ali em qualquer grau, a gestante ela só seria afastada se ela apresentasse um atestado médico, tá? Porém, gente, eu vou até abrir aqui a CLT para vocês acompanharem comigo. Nós tivemos uma ADIM, tá? Que alegou que esse dispositivo 394A, ele era um dispositivo inconstitucional, tá? Por quê, gente? Por que esse dispositivo ele era inconstitucional? Porque ele colocava tanto a gestante quanto o bebê em risco, não é? Por quê? Porque acabava colocando como obrigação da gestante apresentar um atestado médico para que ela fosse liberada das suas atividades, tá? Com isso, gente, o STF entendeu, tá, pela inconstitucionalidade desse artigo
E hoje o 394A, ele tem a seguinte redação. Vou colocar ele aqui na tela para lermos juntos. Espera rapidinho, vamos achar ele aqui comigo. 2 minutinhos, que aí nós lemos juntos. Então, gente, olho aí na tela, coloquei aqui para a gente o 394A para a gente acompanhar juntos. Vamos lá. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluída o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de as atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a gestação. Então, gente, a empregada que está submetida a um agente insalubre de grau máximo, enquanto ela estiver grávida, ela será afastada da sua atividade e continuará recebendo a sua remuneração, inclusive com o adicional de insalubridade, tá? Inciso 2. As atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo durante a gestação. Então, do mesmo modo, seja grau médio ou grau mínimo, qualquer grau de insalubridade, agora, pós a DIN 5938, a empregada gestante deverá ser afastada das suas atividades sem prejuízo da sua remuneração e, inclusive, do adicional de insalubridade. Como eu disse a você, gente, isso foi alterado pela DIN 5938, que antes da DIN, vocês vão perceber aqui pela leitura, ó, para que a empregada fosse afastada do trabalho quando ela estava submetida a um agente de grau médio ou mínimo, era obrigado que ela apresentasse um atestado médico emitido por um médico da sua confiança, tá? Agora não é mais necessário apresentar esse atestado, independente de qual grau da atividade insalubre, essa empregada será afastada, tá? Já o parágrafo 2º, ele me fala o seguinte: cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248 da Constituição Federal, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço. Então, gente, esse adicional de insalubridade que continua sendo pago durante a gestação e a lactação, ele vai ser compensado ali pelo empregador com o recolhimento das contribuições que ele faz, né, para a União. Então, ele contribui com menos e aí ele compensa com o salário que ele está pagando para a gestante ou lactante, tá? Isso, gente, acontece na licença maternidade. Quem paga o valor da licença maternidade, quem tira do próprio bolso diretamente, é o empregador, tá? Então, a empregada gestante, quando ela está em um contrato de trabalho, ela é empregada, ela não recebe do INSS, ela recebe diretamente do empregador. Só que o empregador, ele faz uma compensação com as contribuições ali incidentes sobre as folhas de salário e os rendimentos que ele tem que pagar ou creditar, tá? Então, no final das contas, como ele faz essa compensação, quem paga é o Estado, tá? O parágrafo 3º, ele me fala o seguinte: quando não for possível que a gestante ou lactante, afastada nos termos do caput desse artigo, exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção do salário maternidade durante todo o período de afastamento. Então, gente, a regra geral é que a empregada gestante que labora num local insalubre, seja de grau máximo, médio ou mínimo, ela seja afastada desta atividade insalubre, ou seja, ela seja colocada para exercer outra atividade ali na empresa. Porém, gente, se todas as atividades da empresa forem insalubres, se não tiver como essa empregada continuar laborando naquela empresa, ela será afastada e durante todo aquele afastamento, ela receberá o salário maternidade. Beleza, amor? Vamos voltar aqui no slide, só para ficar bem tranquilo para vocês, tá? Vocês vão ver que aqui, ó, o que eu coloquei em laranja e em sublinhado é que não existe mais. Vocês perceberam ali da leitura que nós acabamos de fazer, tá?
E com isso, nós terminamos o nosso adicional de insalubridade, terminamos as nossas parcelas remuneratórias, nossas parcelas que têm natureza salarial, tá? A nossa próxima aula vai ser por meio de videoconferência ao vivo, vamos nos encontrar lá. E nessa próxima aula, nós vamos corrigir os estudos dirigidos dados até agora, tá? Vamos tirar dúvidas da matéria dada até agora, tá bom? Muito obrigada, gente, pela presença de vocês, pela participação. Eu realmente espero que vocês estejam gostando, tá? E aí, na nossa próxima videoconferência, nós conversamos mais, tá bom? Obrigada, até mais, tudo de bom para vocês.